no seu laboratório, ela fala, a doutora fala, mas é aquele que conhece o mundo por meio do seu mergulho no mundo. Esse conhecimento pode ser sistematizado de forma teórica ou não. A teoria e a experiência prática são vistas como forma diferente de viver e de sistematizar o conhecimento do mundo, pois é no mundo que a vida social se realiza. Por isso, não cabe uma hierarquia entre os saberes tradicionais e os saberes acadêmicos, nessa perspectiva. Outro conceito de saberes tradicionais é um conjunto de conhecimento construído na luta pelos movimentos sociais, institucionalizados ou não, que expressam a vivência dos mestres, das mestras, dos sabedores, dos quilombolas, dos movimentos negros, movimento feminista, e que está presente nessa disputa epistemológica. E aí que é importante a gente entender. Quando a gente apresenta essa ideia de saber, isso não é uma definição hegemônica, que todo mundo concorda. Dentro da universidade, dentro da sociedade, existe essa disputa para dizer quem tem que saber ou não. E uma das estratégias do racismo epistemológico, ou racismo epistêmico, é desvalorizar o saber tradicional, o saber dos mestres e das mestras, e aí depois a gente vai entender por quê. Tipo de saberes tradicionais. Existem os saberes da oralidade que estão presentes nos contos, nas fábulas, nos provérbios, nas histórias. E aí fala sobre fenômenos naturais, as plantas, produção de alimentos, seres vivos ou não vivos. Saberes da ancestralidade, que expressa também os saberes medicinais e os saberes dos anciões, dos mais velhos. Saberes da religiosidade, que são encontrados nos ritos e nos mitos, e os saberes da corporealidade, que estão presentes na expressão do corpo, e entende o corpo como sagrado, como habitação do oríono divino. Essa daqui é a doutora Nilma Limo Rodrigues, que eu falei para vocês. Aí ela trabalha com conhecimento de emancipação, conhecimento político, conhecimento identitário e saberes estéticos. Agora, nós vamos seguir com outra parte, tentando entender qual que é a origem desse racismo que existe. E aí nós vamos trabalhar com uma teoria que chama a teoria da colonialidade. Quem criou essas teorias foi a maior parte dos teóricos latino-americanos e alguns teóricos indianos também. O que eles defendem? Eles defendem que isso aconteceu nos países que passaram pelo processo de colonização. E aí o que eles argumentam? Que do ponto de vista militar, político e administrativo, a colonização acabou. Hoje nós não somos mais administrados, nem militarmente, nem politicamente, por Portugal. Mas do ponto de vista mental, nós vivemos a colonialidade. E o que é colonialidade? É você pensar. Está vendo esse menino aqui tentando se pintar? É você pensar com a mentalidade do colonizador e não com a mentalidade do colonizado. As suas referências de beleza é a referência do colonizador. As suas referências de conhecimento e de sabedoria é do colonizador e não do colonizado. E isso, para esses teóricos, aconteceu nos países que foram colonizados. E aí eles dizem assim, que colonialidade é um processo ocorrido com os países que foram colonizados, onde a partir dos critérios étnicos e raciais,
Os sujeitos colonizados e seus saberes foram colocados em situação de inferioridade, dependência em relação aos conceitos eurocêntricos. Então, por exemplo, as referências religiosas é sempre do colonizador. A referência cultural é sempre do colonizador. E a referência do desenvolvimento é sempre do colonizador. Então, sempre quando a gente quer ver um país desenvolvido, a gente olha para a Europa. Sempre quando a gente quer ver um país rico, a gente olha o modelo de riqueza da Europa. E sempre quando a gente quer pensar em ciência, a gente olha para o modelo científico da Europa. Essa é a ideia da colonialidade. E como que essa colonialidade ela se apresenta nos nossos dias atuais? Prática de diálogo vertical entre saberes tradicionais brasileiros e conhecimento científico. Então é assim, pode até se pensar em estudar os saberes tradicionais afro-brasileiros ou indígenas, mas é sempre aquela postura, aqui está o doutor da universidade, a universidade, e olha que interessante, a primeira universidade que existiu no mundo foi no continente africano, certo? Só o que acontece? Conforme esse conhecimento ele vai construindo poder, vai acontecendo um processo de apagamento. Por exemplo, quando você olha, a NASA mandou essa semana um novo foguete que eles querem ir para a Lua, certo? Vocês viram isso no jornal? Quando você viu aquele foguete subindo, você pensou na África? A importância que nós tivemos de descobrir o fogo? Não. Por quê? Porque existe um apagamento da questão étnica racial, porque não é interessante divulgar isso por causa do processo do racismo. O racismo ele produz esse apagamento. E aí, essa comunidade, ela constrói um diálogo vertical. Exclusão ou silenciamento. Tem um racismo que fala. O presidente Jair Bolsonaro, quando ele visitou o Quilombo, os negros pareciam um monte de porco, de não sei quanta roupa, não foi isso que ele falou? Sim, foi. Tem um silêncio que fala, mas tem um silêncio também que não fala, mas ele silencia. Entendeu? Às vezes nós produzimos racismo, às vezes não pela fala, mas às vezes pelo silenciamento. Né? Dos saberes tradicionais de mestres e de mestras, dentro das instituições, dos institutos de tecnologia, das universidades, das escolas técnicas. E aí quando eu falo esse pensamento, eu não estou falando trazer o mestre, desculpa, mas esqueci o nome. Zé Volks, só para ser homenageado, eu estou falando trazer ele para ser professor da universidade. Porque se a gente está trabalhando, que existe um conhecimento que pode ter hierarquia e pode dialogar, que tanto o saber afro-brasileiro como o saber europeu pode ser dialogado, eu estou convidando ele para ser professor, não para ser homenageado. É isso que eu estou. A questão está aí. E aí que a gente parece um absurdo, mas o racismo faz a gente pensar que isso é um absurdo. Porque a gente já parte de uma ideia de hierarquia. Né? Esse silenciamento dentro da universidade, das escolas técnicas, dentro dos projetos de extensão, dos programas de pós-graduação. Hierarquia na sistematização do conhecimento do norte global em relação ao sul. Apagamento das linguagens locais. Por exemplo, para você entrar no processo de mestrado, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer uma outra língua. E olha que interessante, é uma língua indígena? É uma língua que algum quilombo fala? Geralmente é a língua de qual região do norte global? Norte global. Entendeu?
com algumas exceções, espanhol, mas geralmente do norte global, francês, alemão. E isso é o racismo epistêmico, que é o racismo que define quem pode produzir o conhecimento ou não produz. Apagamento das linguagens vocais, recusa no conhecimento das dimensões étnicas na construção do saber. O que é isso? É assim, que quando se produz um saber, qual o seu nome? Silvia. Hã? Silvia, professora. Silvia. Silvia. A Silvia está aqui? Vocês têm certeza? Como vocês podem comprovar que ela está aqui? Por causa do corpo dela, certo? Certo. Uma das formas da gente estar no mundo é pelo nosso corpo. O mestre que vai ser homenageado hoje, o saber dele se faz presente pelo corpo dele. O corpo dele transmite saber. Eu estou falando pelo meu corpo. Quando eu coloco ali a foto da doutora Nilma, que é negra, eu estou dizendo que existe um corpo negro de conhecimento. E a ciência, às vezes ela tenta trabalhar essa neutralidade, mas na verdade é uma estratégia racista para trabalhar a neutralidade. Porque existe diferença de um corpo indígena produzindo conhecimento, um corpo negro e um corpo branco. Por exemplo, se você colocar a maior parte do corpo masculino para produzir conhecimento, esse corpo masculino ele vai produzir mais medicamentos que beneficiam o corpo da mulher ou do homem. Então faz diferença do corpo que está estudando. Certo? Tanto que existem muitas doenças que são específicas da população negra, mas como não tem muitos cientistas negros, essas doenças não são tão pesquisadas. Ok? E silenciamento em relação aos saberes afro-brasileiros, matemática, física, química, nanotecnologia, engenharia, ciência da computação e outras áreas do conhecimento. É assim que a colonialidade se manifesta. E aí eu fui analisar esse projeto que existiu, que foi entre o Instituto de Inclusão, Ensino Superior na Pesquisa da Universidade de Brasília, o CNPq e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E uma coisa que foi interessante, a primeira coisa que aconteceu com esse instituto aqui foi que eles mudaram de nome. O CNPq é o instituto que aprova o financiamento de pesquisas. Por exemplo, esse curso está acontecendo porque existe um financiamento do CNPq. Esse instituto ele tinha outro nome, que era o Instituto pela Inclusão Racial. E aí o cientista do CNPq falou, a gente aprova o projeto, mas precisa mudar de nome. Quer dizer o quê? Que a ciência ela se recusa a pensar o conhecimento científico e a produção do saber a partir de uma perspectiva étnico-racial. Quando a gente fala de raça, o que a gente está dizendo? Porque às vezes as pessoas falam assim, não existe raça, só existe a raça humana. A perspectiva de raça que nós vamos trabalhar é a perspectiva da doutora Nilma também, que ela fala assim, que a raça, nós não estamos falando a raça do ponto de vista biológico. Nós estamos falando que raça é uma construção social, que é marcada por uma forma estruturante, forma estrutural estruturante na sociedade latino-americana. O que é isso? Ela está dizendo que raça é uma categoria que foi construída socialmente, diferente da perspectiva que os cientistas tinham de raça negra. E quando a gente estuda a questão da colonialidade, a gente vai ver que antes da colonização não existia essa ideia de raça. Existia a ideia, por exemplo, dos povos franceses, povos italianos, povos portugueses. E aí depois que eles começaram a explorar
continente africano, aí eles criaram essa ideia de raça e criaram uma hierarquia entre essas raças. E aí a doutora Nilma, ela trabalha que raça, então, é uma construção social. E que essa construção social cria uma estrutura, uma hierarquia, sobretudo econômica, entre as pessoas que estão vivendo. O projeto foi analisado aconteceu entre 2010 e 2013, e o nome do projeto era Artes e Ofícios de Mestres Tradicionais. O objetivo era a promoção de diálogo entre os saberes tradicionais e conhecimento científico. O objetivo é promover diálogo entre saberes acadêmicos, saberes indígenas e afro-brasileiros. Né? E aí, quem foram as duas protagonistas que eu analisei? Foram essas duas garotas aqui. Foi a Lucy Moraes Pio, que é quilombola. Ela é mulher quilombola, raizeira. Trabalhava na pastoral da criança. E ela tem formação no ensino médio entre 1982 e 85. A cientista que conversou e trabalhou junto com a quilombola Lucy, aí foi aula que as duas desenvolveram juntos, certo? Foi a professora doutora Silveira Maria dos Santos, ela é enfermeira obstetra, parteira, educadora popular. A área de estudo dela é estudos feministas de gênero. Ela estudou área de pesquisa em epistemologia feminista, história da mulher, educação popular, práticas tradicionais de saúde, saberes, experiência, tradição orais, saberes das parteiras, raizeiras, benzedeiras e arte educadora. Só abrir aqui um parênteses para mostrar um detalhe para vocês aqui que eu separei. Quando eu estava falando na questão que a colonialidade ela produz uma hierarquia, e aí eu vou mostrar os exemplos de hierarquia para vocês aqui. Por exemplo, hierarquia econômica política. Pela valorização do pensamento do norte, toda vez que eu estou falando de epistemologia, é pensamento do norte, saberes do norte. E aí cria-se o conhecimento científico e os saberes populares, conhecimento erudito e conhecimento popular. Né? Por exemplo, quando a gente vai visitar o Teatro Municipal de São Paulo, o Teatro Municipal de São Paulo trabalha com conhecimento erudito ou popular? Seria possível a gente construir um teatro que trabalhasse com conhecimento popular? Ou será que só o conhecimento erudito produz cultura? Né? Por exemplo, a gente tem uma companhia paulista de balé. A gente poderia ter uma companhia paulista de capoeira? Sim. Entendeu? E aí essa colonialidade, o racismo epistêmico produz isso. E aí, por exemplo, e aí a gente tem que analisar, por exemplo, o quanto de dinheiro se investe aqui e o quanto de dinheiro se investe aqui. Por que esse pode viver de arte e esse daqui não pode viver de arte? Por que esse pode produzir renda e esse não pode produzir renda? Então, na verdade, o racismo não é essa questão pessoal. Às vezes o pessoal pensa que a outra é racista porque não gosta de ver. Isso é o senso comum. Na verdade, o racismo ele produz uma hierarquia entre negros e brancos, indígenas ou não indígenas, mas para sustentar uma hierarquia econômica. O que está por trás é isso. É muito mais profundo do que uma questão pessoal. Aí, hierarquia social. Formação das classes, né? Trabalho escravo, trabalho assalariado. Oi? Você teria como comentar só um pouquinho, né? Só um pouquinho, E essa dimensão do racismo, que às vezes o sistema não quer que a gente entenda o que é o racismo. Na verdade, o racismo é essa questão estrutural e hierárquica entre quem vai ter acesso à riqueza e quem não vai ter acesso à riqueza.
Trabalho, divisão internacional do trabalho, baseada na relação centro e periferia, baseada na relação entre norte e sul global. Por exemplo, você sai daqui do Brasil e vai trabalhar na Inglaterra. Quando você for trabalhar na Inglaterra, você vai ser professor lá? Você vai ser o quê? Minha irmã foi para Escócia. E aí ela estava lá na academia, aí o namorado dela ligou lá e falou, a minha namorada está aí, e aí você poderia passar um recado para ele? Ele só falou assim, é uma latina que está aqui? Ele já sabia que era. Ela falou assim, lá você é latino-americana e acabou, não tem história. E existe essa relação de hierarquia entre os postos de trabalho. Dificilmente você vai chegar lá para ser um professor da universidade. Tem pouquíssimas exceções, certo? Então, essa ideia do racismo epistêmico produz essa hierarquia. Né? A gente viu o trabalho. Política militar, relação política militar. Né? Uma relação, por exemplo, entre os países do norte. Por exemplo, os países do norte, eles se organizam militarmente. Como que eles se organizam? Através do que, gente? Vamos lembrar aí da guerra da Ucrânia e da Rússia? Quem que está no meio dessa guerra? A OTAN. Então, o que é o tratado da OTAN? Um tratado que eles têm entre eles, que se um deles forem atacados, todos os outros vão se defender. Tem Estados Unidos e alguns países europeus. Então, eles estão organizados. Existe uma organização militar latino-americana? Relação étnico-racial, baseado nos traços fenótipos, que é na aparência, né? Único modelo de beleza, único modelo de cabelo bom, entre aspas, único modelo por exemplo, Aí as pessoas às vezes não entendem a questão da cota, né? A universidade tem a comissão da cota. E a comissão da cota, o que é? Antigamente ninguém queria ser negro, porque ser negro era quem? Era ser o fenótipo, né? Era ser o cara que a polícia ia parar, era ser o cara que a porta do banco ia travar, era ser o cara que a mulher ia sair correndo dele na rua. Eu não sei se vocês vão passar por isso, eu passei em toda a minha juventude e adolescência, certo? Só que quando surgiu a questão das cotas, todo mundo quis virar negro, principalmente para entrar no curso de medicina. E aí a comissão, o que ela vai avaliar? Ela vai avaliar se do ponto de vista social você é considerado negro ou não. Ela vai olhar para você e vai ver o quê? O tamanho do seu nariz, vai ver o seu cabelo e vai ver o quanto a sua pele é escura. Porque quanto mais escuro for a sua pele, mais você vai sofrer o racismo dentro dessa sociedade que nós estamos estudando. Né? Então, pode falar. Um comentário só sobre essa questão. Meu filho se formou na Unisus, estudando. E lá, teve um dia lá que eles estavam passando nas salas e pegando o nome, sei lá, Verônica, Armando, anotando no papel. Na hora do intervalo, eles chamaram todas as pessoas. E todos eles faziam parte da cota. 85% era branco. 85% era branco. Quando eu falo branco, é desse que você está falando. Eles falam nariz. Isso é ótimo. O visual era branco. Os brancos estavam se declarando negros para poder atingir a cota. E aí, pode falar. Como disse Rafa, conveniência. E aí, quando a gente está discutindo isso, a gente não está discutindo privilégio. O que a gente está discutindo é que existe uma parte da sociedade que trabalhou por 300 anos sem ganhar R$1, e essa base da sociedade que trabalhou por 300 anos construiu a base da economia capitalista. Economia capitalista. O que a gente está dizendo é isso. Que o trabalho escravo foi a base que construiu a riqueza do início do capitalismo. E que essa sociedade hoje precisa
precisa ter acesso a essas políticas para poder quebrar essas hierarquias. Hierarquia de gênero, colonialidade produz isso, né, entre homem e mulher, feminicídio, homofobia, transfobia. Hierarquia de espiritualidade, sempre que predomina a religiosidade cristã do norte. E aí, quando eu falo isso, eu não tenho nenhum problema em falar com isso, porque eu sou cristão, batista, mas a gente tem que reconhecer que isso existe, tá? Colonialidade linguística cultural, que é a questão do idioma, onde muitas vezes vê a cultura africana como folclore, e a cultura europeia como cultura de verdade, e a cultura estética e artística, onde predomina o privilégio na arte, na literatura, no teatro, na música, no cinema, da cultura do norte global. Estamos quase indo para o fim, tá? Então eu vou apresentar algumas considerações finais, que é assim, que as hierarquias e privilégios epistemológicos do conhecimento, para além da atuação do racismo, constitui um projeto de dominação. O que é o racismo? É um projeto de dominação geopolítica e econômica do conhecimento. O que isso quer dizer? Que o racismo, ele produz dominação econômica de parte de uma população sobre outra população. Se ele produz essa dominação e privilégio de parte de uma sociedade, todas as vezes que esse privilégio for questionado, vai gerar conflito e disputa. Então, não espere que nós vamos vencer o racismo sem conflito e sem disputa. E aí, para vencer o racismo, quem tem que ser a primeira pessoa envolvida para a gente vencer o racismo? O branco ou o negro? O branco. Porque ele vai ter que abrir mão dos privilégios dele. E aí eu não estou dizendo branco pobre, que mora com você lá em São Mateus, que é meu vizinho. Eu estou dizendo que os filhos dos fazendeiros que herdaram a riqueza do nosso trabalho escravo, e por ser filho de fazendeiro, eles nunca tiveram que fazer Enem para entrar na universidade, porque eles já têm direito a cotas. Estou dizendo que existe uma elite brasileira branca que é rica por causa da escravidão, que ela tem que abrir mão dos privilégios dela. E às vezes não querem abrir mão dos privilégios. Oi. Tá. Outra coisa que eu percebi nessa pesquisa é que os saberes tradicionais afro-brasileiros dialogaram bastante com os saberes farmacêuticos, né, com a área de botânica, área de biologia, que foram as plantas medicinais. E agora, no meu doutorado, eu estou estudando o quê? Que possibilidade que existe para a gente implantar o uso de plantas medicinais dentro do SUS. Que impacto que isso geraria do ponto de vista econômico para o desenvolvimento dessas comunidades no Brasil? E aí o que a gente tem que analisar? Se a gente, por exemplo, em parceria junto com a universidade, a gente descobre, por exemplo, que a planta X pode substituir laboratório Y.